Celebração e ao Senhor dos Senhores, a Jesus Cristo nosso Senhor, celebramos hoje a Páscoa, a ressurreição do nosso Jesus. Louvado seja Deus. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas em nome de Jesus. Para a honra e para a glória do nosso Deus, nós vamos entrar agora no momento da palavra, e qual vai falar ao teu coração nesta noite, no nome de Jesus, domingo da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Amém? Amém. Lucas capítulo 22. Evangelho de Lucas capítulo 22. Bendito seja Deus. Aleluia. Amém? Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 14. Amém? Amém. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os 12. apóstolos, ou os 12. Amém? E disse-lhe: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Então Jesus disse o que? Tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa. Amém? Então Jesus, ele tem sentado com os apóstolos para comer a Páscoa. E o que é a Páscoa? O significado da Páscoa, até chegarmos a Jesus, a conhecer a Páscoa. Igreja, muita gente anda errante, muita gente anda com a mente cativa, muita gente anda com a mente fechada, porque não sabe o que é a Páscoa, não sabe o significado Páscoa. Amém? A nossa Páscoa se chama Jesus. Ele é o nosso Cordeiro. Amém? Então ele desejou comer o quê? A Páscoa. Só que nós vamos saber o que é a Páscoa. Porque eu falar que ele queria comer a Páscoa, eu tenho que te mostrar o que é a Páscoa, que ele tanto desejou comer com os 12 apóstolos. O quanto ele desejou antes do sofrimento, amém? Comer ali a Páscoa. Porque antes do sofrimento de Jesus, vem a semana que diz que é santa, não é? De santa não tem nada. Porque é o sofrimento da morte. Amém? O que está dizendo a palavra? Desejei comer a Páscoa antes do meu sofrimento. E sofrimento não significa santo. Dia santo significa? Não significa dia santo. Significa o dia da traição, mas o dia da consumação da morte. Amém? Por quê? Porque o sofrimento de Jesus foi o que deu a vida para nós. O sofrimento dele, a morte na cruz, foi o que deu a esperança para nós. E nós não podemos deixar de ensinar a verdade como ela está escrita na Bíblia. Porque tem gente que na semana que chega a sexta-feira da paixão, diz que aí é tudo santo, que eu tenho que ser bonzinho, que eu tenho que comer peixinho, que eu não posso brigar, que eu não posso beber, que eu não posso falar nisso, não posso falar naquilo, eu tenho que ser santo, comer peixe. Mas não, isso não muda a sua vida, isso não interfere em nada, e isso nada é. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso nada é. Porque isso é uma tradição que inventaram, não sei de onde. Porque nem na Bíblia está escrito de comer peixinho no dia que Jesus morreu. Porque no dia que Jesus morreu, antecedia o sofrimento dele. E o que seria partido, senão o corpo e o sangue dele derramado? Jesus não era um peixe, né? E ele desejou comer a Páscoa com os discípulos. E então, para nós entender o que é a Páscoa com os discípulos, vamos continuar para você ter um entendimento. Pois vos digo que nunca mais comerei,
até que ela se cumpra no reino de Deus. Ele está falando agora lá no reino, que quando nós sentarmos com ele, vamos cear com ele na mesa do rei. Amém? Amém. E tomando um cálice, havendo dado graça, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Amém? Amém. E tomando um pão, tendo dado graça, o partiu. Eles deu, dizendo: isto é meu corpo oferecido por Vós. fazei isso em memória de Mim. Então, o que representa a Páscoa é o corpo de Jesus. Que ele pegou um pão e disse, o próprio Jesus está dizendo aqui: este é o meu corpo que é dado por vós. Não é eu que estou inventando, não é eu que estou querendo colocar aqui uma razão minha, ou aquilo que eu entendi do meu jeito. Isso está escrito na palavra. Amém? E ele pegou o pão e disse o quê? Isto é o meu corpo que é dado por vós. Meu corpo que é dado por vós. Então o pão que nós consagramos na Santa Ceia, que é a Páscoa, é o corpo de Jesus. Então também não tem esse negócio de não comer carne, porque você tem que comer a carne. Glória a Deus. Não existe esse negócio de não comer carne, porque se o pão representa a carne de Jesus, como é que eu vou falar para o povo, como é que eu vou ensinar para o povo que na semana que antecede a paixão de Cristo não pode comer carne? Aonde está escrito isso? Se pelo contrário, antes de ele morrer, ele separou os discípulos e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Antes dele morrer, ele não morreu ele não passou a morte e depois ele falou. Antes dele morrer, ele falou: esse é o meu corpo, participai do meu corpo. Então não tem essa de não comer carne antes da sexta-feira da paixão. Amém? Não tem essa, não existe isso, porque ele está dizendo: eu tenho ansiosamente vontade de participar com vocês da ceia. Jesus desejou tanto participar com os discípulos na ceia, na Páscoa. A Páscoa representa o corpo e o sangue de Jesus. A Páscoa representa a vida. A Páscoa representa a nossa vida, representa o nosso Senhor Jesus. E não representa peixinho, e não representa não comer carne. Pelo contrário, tenho que comer a carne do Cordeiro. Glória a Deus. É pelo contrário. E o que ensina aí fora é que você não pode comer carne e que você tem que comer peixinho. E que você tem que ser santinho, não beber, não fazer nada naquela semana. E o ano inteiro você peca, e o ano inteiro você faz tudo de errado. Aí quando chega na semana que Jesus vai morrer, que antecede o sofrimento dele, a sexta-feira da paixão, aí você, depois que passou a sexta-feira, aí já está liberado a beber, já está liberado a falar mal da vida do outro, já está liberado a xingar, já está liberado a fazer o que você quiser, já está liberado a fazer tudo. Não, pelo contrário, nós participamos da Páscoa, que é o Cordeiro de Deus, para santificarmos nós, aquilo que ele fez por nós, porque nós não conseguimos santificar nós mesmos, dizer que estamos limpos, se não for pelo corpo e pelo sangue de Jesus, se não for pela lavação das águas do batismo. Você não tem como dizer que está limpo do pecado, porque você não consegue se limpar do pecado a não ser pelo batismo, a não ser pelo corpo e pelo sangue, e aceitar ele como seu Salvador, porque você não pode mudar a si mesmo. Glória a Deus. Só ele que muda. Aleluia. Só ele que muda. Então ele está dizendo para os discípulos: este é o meu corpo, antes do meu sofrimento. Amém? Amém. O pão que eu dou graças é o meu corpo que é partido por vós. E o corpo de Jesus foi partido, e o corpo de Jesus foi dilacerado. Foi ou não foi? Porque até as chibatadas que davam nele tinha prego. Você acha que você aguenta uma chibatada dessa? Você acha que você aguenta um prego em duas mãos? Você acha que você aguenta uma coroa furando
a sua cabeça, furando os seus pensamentos. Quando você sente uma dor de cabeça, você já toma um remédio porque ela já incomoda. Imagina aqueles espinhos penetrando dentro do seu cérebro e você ali se agonizando. Imagina todo mundo vendo isso e ainda dizendo para você que você é um falso, dizendo para você que você é um mentiroso, dizendo para você que você tem que salvar a humanidade, e cuspindo em você e batendo em você. Então o corpo dele era irreconhecível, era que nem uma terra seca, rachada, sem forma. E ninguém olhava ele e dizia: é o mestre, porque ele estava deslacerado, o corpo dele estava triturado pelas pancadas, pelas chibatadas, pela humilhação que ele passou por nós, para que nós pudéssemos estar aqui hoje vivendo o que nós estamos vivendo, você com a tua família, e hoje nós dentro dessa igreja ouvindo a verdade. Porque se não fosse assim, você não estaria vivo. Então reconheça o sacrifício do Filho. Glória a Deus. Semelhantemente, depois de cear, tomou um cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Esse é o cálice do meu em favor de vós. Então não é para quem merece, é? Se é favor, alguém merece alguma coisa? Hã? Em favor de vós, para quem crê. Então não é para todos, é para quem acredita nele. O sacrifício é para quem acredita nele. O sacrifício não é para quem não acredita. Amém? E ele disse o quê? Esse sangue é a nova aliança. Então você tem uma nova aliança. Amém? E essa nova aliança, você vai conhecer o como que era para chegar à Páscoa. Para chegar à Páscoa, para você ter um entendimento da Páscoa. Eu falando da Páscoa aqui, você já está tendo entendimento do que eu estou te ensinando. Mas eu vou te mostrar na Bíblia o que é a Páscoa, o que é Jesus, e o que era Jesus, e como ele veio em carne. Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Segundo livro da Bíblia. Êxodo capítulo 12. Amém? Êxodo capítulo 12. Todos acharam? Lê o título junto comigo. A instituição da Páscoa. Amém? Amém. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Um cordeiro para cada família ou casa. Então Deus está mandando fazer o quê? Preparar um cordeiro. Amém? E esse cordeiro, ele representa quem? Vamos continuar. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quanto basta para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Amém? Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Eu aguardareis até ao 14º dia. Vocês estão acompanhando, igreja? Eu guardareis até o 4º dia do mês.
E todo ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da... Que horas que Jesus morreu, igreja? Que hora que Jesus morreu? Na virada. O que Deus falou quando fez o céu e a terra? Amém? O que Deus falou? Que meia-noite para nós é a virada do dia, né? Mas a viração do dia é das 5:30 para 6 horas. A viração do dia. E o que Jesus está falando aqui para você ter entendimento? E o que a palavra está dizendo aqui? Versículo qual que nós estamos lendo? No crepúsculo da tarde. No cair da tarde. Amém? Vocês vão pegar o corpo. E Jesus foi morto que horas? No cair da tarde. Amém? Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Então o que é a Páscoa? O cordeiro de quem? Na Páscoa se come o quê? Carne. E na Páscoa ensina o quê? A comer peixe e a não comer carne. Você viu como muda a história de Jesus? E coloca Jesus como um peixe, e coloca Jesus como não comer carne, e coloca Jesus na semana do sofrimento, Semana Santa. O que tem de santo se ele foi traído? Ele foi traído, como pode ser santo? Quem traiu ele? Um dos apóstolos, Judas Iscariotes. Um que estava na mesa com ele, traiu ele. Então Jesus, lá no Antigo Testamento, ele está dando a instrução da Páscoa. Jesus tinha vindo nessa época? Ainda não, mas ele já estava simbolizando a vinda de Jesus, representando o Cordeiro. Então Jesus representa o Cordeiro de Deus. Amém? E o Cordeiro é que tem que ser comer na Páscoa, com ervas amargas. Por que com ervas amargas, igreja? Vou dar um pedaço daquela planta ali para alguém comer. Quem quer? Tá afim? Eu nem sei se ela faz mal. Faz mal? Hã? Por que era ervas amargas? Tão simples assim, ó. A minha vida era amarga demais. Eu era amargo demais. Eu era um homem amargo. Amargo no quê? Nos meus delitos errados que eu fazia. Uma pessoa que ninguém queria. Uma pessoa que as pessoas olhavam e falavam: esse cara eu não quero na minha casa. Esse cara eu não quero conversa. Por quê? Eu era o quê? Uma tranqueira. Eu era o quê? Uma pessoa amarga. Eu era uma pessoa que ninguém queria estar comigo. E eu achando que eu era uma pessoa doce. De doce não tinha nada. Você queria ficar comigo naquela época? Eu quero saber. Ele me conheceu, pegou um tempo. Você queria ficar comigo naquela época? Fala aí, irmão. O que você falava de mim? Tranqueira. Fala para ele sobre que ele viu quem ele sabia quem eu era. Tranqueira mesmo. Ele sabia quem eu era. Ele começou a namorar com a minha irmã. Vocês estão quanto tempo junto? 12 anos. Já faz todo esse tempo já, irmão? 12 anos já? Nada, vai fazer 14. 14, ixi, 14. Vixe. Amém? Ainda bom que você chegou. Ainda bem que foi lá em cima já, irmão. Nossa, já é rápido, hein? Como que passa rápido? Não passa, igreja? Faz 14 anos. Quando ele começou a namorar com a minha irmã, ele já sabia o irmão que ela tinha. Glória a Deus. E eu era uma pessoa que ninguém queria.
Eu era uma tranqueira que ninguém queria. Eu era mentiroso. Eu era folgado. Amém? Ninguém suportava eu e eu achava que todo mundo me suportava. Então por que Deus está mandando comer ervas amargas? Para nós não esquecer de onde Ele tirou nós. Para nós sempre lembrar de quem nós éramos e quem o Senhor fez nós hoje. Para nós sempre refletir na nossa vida da onde Deus nos tirou. Porque nós éramos um trapo e hoje Deus fez de nós o quê? Uma pedra preciosa, lapidada e lapidando diariamente. Então antigamente nós éramos um trapo que ninguém queria. Então nós temos que sempre que lembrar de onde Deus nos tirou. Porque aí você não sai da presença dele de achar que você já pode andar sozinho, de achar que você já é grande demais para andar sozinho e esquecer da onde Deus te tirou. Glória a Deus. E é por isso que eu não saio da presença de Deus, porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei o que eu era no passado. Eu sei a transformação que aconteceu na minha vida. Eu sei o homem que eu me tornei hoje. Eu sei a pessoa que eu sou hoje. Eu não sou perfeito, igreja. Eu não sou santinho. Eu não sou uma pessoa que não erro. Mas eu sei a pessoa que eu sou hoje. Lutando para ser uma pessoa honesta. Lutando para ser uma pessoa honrada. Não para que as pessoas olhem para mim, que eu queira honrar, para mostrar que eu sou honrada para o meu Deus. Fazer o que é certo. Fazer o que é certo, igreja, custa muito na minha e na tua vida. E ninguém quer fazer o que é certo, porque o que prevalece é o que? Era um trapo que eu era. Mas o que prevalece hoje é a mudança da transformação do cordeiro que eu comi. Do cordeiro que foi pregado em mim. E disseram para mim: esse cordeiro que você prega, que pregava, eu não conhecia. Mas hoje eu conheço. Então a sua vida tem que estar baseada na palavra. Porque não é só comer o cordeiro, que é bom demais para quem gosta. Amém? Amém. E se esquecer e só pensar na festa. Deus, Ele tanto dá festa para mim e para você, mas também Ele dá reflexão para mim e para você. Glória a Deus. Deus, se Deus dá uma vida de festa para os crentes abandonam Deus rapidinho. Uma semana e um mês ganhando dinheiro, na fartura. Você esquece de Deus, de ir para o culto, você esquece de ajudar na obra de Deus, você esquece das coisas que Deus fez por você, porque você acha que é você que já está conquistando, você já acha que é você que está realizando as coisas, enquanto não é. Então quando você reconhece que Jesus é quem faz as coisas para mim e para você, você vai lembrar do teu passado, quem você era e quem você é hoje. Se você hoje está lutando para ser uma pessoa melhor, se você hoje está lutando para ser uma pessoa honesta, honrosa, uma pessoa sincera, uma pessoa que gosta da verdade, então você vai entender o que a palavra de Deus diz. Mas quando você não quer ser essa pessoa, você não vai entender o que a palavra diz. Por quê? Você só quer ser a pessoa amarga. Aleluia, Deus. Nós temos que ter o equilíbrio, igreja, das coisas amargas e das coisas doces. Porque nem sempre a vida com Cristo vai ser o quê? Doce. Nem sempre você vai querer estar na casa de Deus. Nem sempre você vai querer estar adorando a Deus. Nem sempre você vai falar: hoje eu não vou, hoje eu vou ficar em casa, porque hoje eu estou cansado, hoje eu estou meio fraco. Mas quando você conhece, quando você reconhece, quando você sabe quem você era, o que aconteceu no teu interior, você não dá mais cansaço para a tua vida. Pelo contrário, você coloca em disposição, mesmo diante das dores, para adorar a Deus. Glória a Deus. Amém? Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas, e a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã.
O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Amém? Desta maneira comereis lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-ei à pressa. É a Páscoa do Senhor. É a Páscoa do Senhor. Está escrito aí? Então nunca mais ser enganado. Glória a Deus. Nunca mais você cai nesse conto de fada. A Páscoa do Senhor se come o cordeiro, que é a carne. E o que o mundo ensina? A não comer, para ser santo. Então você fica longe dele. Por quê? Você está acreditando em coisas que não tem cabimento. Você está acreditando em coisas que inventaram por aí. Eu estou inventando alguma coisa de mim mesmo? Está escrito na tua própria Bíblia? Está escrito aí na minha? Está escrito na tua? Então, igreja, o que é a Páscoa? É o Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Essa é a Páscoa. É a Páscoa do... Olha o final. A Páscoa do... E quem é a Páscoa do Senhor? Quem é o nosso Pascual? Jesus. Amém? Porque a Páscoa do Senhor, quem é o Senhor? Jesus. E quem é a Páscoa? Jesus. Amém? E o que ele comeu na Santa Ceia e simbolizou que era o pão? A carne. E o sangue? A aliança. E ele desejou sentar com os discípulos para participar do quê? Da própria vida dele. Glória a Deus. Ele desejou ali participar da própria morte e da própria ressurreição. Porque aquele que não tem o Pai, aquele que não tem o Filho, aquele que não tem o Espírito Santo, eles estão mortos. Aleluia. Glória a Deus. Está morto. Porque outrora nós estávamos mortos, nós éramos morto-vivo. Nós já vivíamos uma vida amarga. Amém? Nós éramos morto-vivo. Hoje não. Eu sou vivo em Cristo Jesus. Porque Ele não está morto, Ele está vivo. Aleluia. Então por que eu vou celebrar a Semana Santa, se foi a semana do sofrimento até a cruz do meu Senhor? Então eu tenho que rever em tudo que eu fiz que não está agradando a Deus e olhar na sexta-feira da paixão e falar: Senhor, me perdoa, porque o Senhor me deu a vida por mim, o Senhor sofreu tanto por mim e eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. Aleluia. Por que João falou isso? Porque João falou isso, sabe por quê? Porque tem muita gente que acha que é digna e ninguém é digno de nada, porque é um favor. Falou o que na Santa Ceia? Esse meu corpo e meu sangue que é o favor, é para quem crê. É para quem acredita. Então não é para todos. Mas até que cheguem todos, vai crendo um, vai crendo outro, e vai ali se alimentando do corpo e do sangue. Então o que nós comemos aqui, igreja, não é o pão, é o corpo de Jesus. O que nós bebemos, que é o suco da uva, não é o suco da uva, mas o sangue de Jesus da nova aliança, da graça. E o que é graça? Favor imerecido, ninguém merece nada, é de graça. Glória a Deus. Você recebe Jesus de graça. Amém? Aqui nós não compramos nada. E por que todos podem participar da Santa Ceia? Amém? Porque o próprio Senhor disse: aquele ainda que não tiver preparado, amém? Amém. Participe da ceia. Glória a Deus. Glória a Deus. E essa foi a última passagem que Jesus deu para tirar o povo do Egito. Essa foi a última instrução que Deus deu para tirar o povo do Egito. Porque nessa instrução que Deus deu para tirar o povo do Egito, Deus estava mandando o povo sacrificar a Páscoa no deserto. Então, se Deus estava mandando sacrificar a Páscoa no deserto, é porque o povo estava preso no Egito. Sabe quando você estava preso naquele mundo que você vivia, naquela vida que você vivia, e Jesus não quer que você viva essa
essa vida. Jesus tem uma nova vida para você viver quando você recebe Ele. Ele quer te dar uma nova vida, Ele quer te mostrar a esperança, Ele quer te mostrar que existe outra vida ainda nessa terra e no teu corpo. Glória a Deus. Porque Jesus falou para Moisés: Moisés, sacrifica e pega o sangue e passa nas umbrais das portas. Porque já estava mandando avisar que o cordeiro morreria no madeiro. Aleluia, Jesus. As portas eram com o quê? Madeira. Jesus morreu aonde? No madeiro. O sangue dele escorreu aonde? No madeiro. E por que mandou passar o sangue dele no madeiro? Já estava dizendo: o teu Senhor vai morrer, Ele vai vir ao mundo, vai morrer e vai dar a vida por todos no madeiro. Então Deus já estava avisando como viria a Jesus Cristo, Filho dele, para sofrer por nós, para passar tudo por nós. Mas ele estava simbolizando diante de um cordeiro, que era um animal. Glória a Deus. Até que o próprio Filho viesse ao mundo. Ele já estava avisando o povo que Jesus viria. E como que eu vou saber que esse cordeiro representa Jesus? A palavra já está dizendo que ele é o cordeiro, que a Páscoa é o cordeiro, e que lá no Novo Testamento está dizendo o quê? Que ele ansiosamente desejou participar do quê? Da Páscoa. E a Páscoa é quem? É ele. A Páscoa não é chocolate. A Páscoa nada é do que mostra esse mundo. A Páscoa é, sabe o quê? O amor que ele deu para nós. Glória a Deus. Amém? Amém. Agora vai lá em Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Depois de Lucas. Capítulo 1. Então nós vamos entender o que é a Páscoa. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo 1. Capítulo 1. E como que eu vou saber que era Deus? Versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Naquele princípio Deus estava dando a palavra. A palavra é até o Verbo se tornar carne, ele foi ensinando na palavra. E o que nós aprendemos no Antigo Testamento? A palavra para a vinda do Cordeiro. Como é que você vai aprender a vida com Jesus se não tiver palavra para te ensinar? Se não tiver o ensinamento desde o princípio? Ele era o princípio. Ele era o... E o Verbo era o... E quem é Deus? Jesus. Amém? Porque o Pai, pela palavra, ordenou como participaria da ceia, como representaria o Filho. E o Cordeiro era de 1 ano sem mácula, sem defeito. Não podia ter defeito. Está entendendo agora? Jesus tinha defeito? Não. Jesus tinha mácula? Jesus pecava? Jesus falhava? Jesus veio com uma pele branca e uma pele preta? Não. Ele veio manchado? Não poderia. Porque o cordeiro era o quê? De 1 ano, puro e sem nenhuma lã que não fosse... Que cor é a cor da lã do cordeiro? Hã? Branca. Amém? A lã é o quê? Branca. Amém? Amém. E não poderia ter um fiozinho que mudasse ali o cordeiro. Então eu tinha que dar o melhor para a mesa da Páscoa.
O cordeiro é o melhor. Amém? O cordeiro que você tem que dar para Deus é o melhor. Porque Deus te deu do melhor. Então ele já estava falando o verbo. Então eu vou simbolizar o verbo antes do verbo vir. Amém? Porque antes do verbo vir é a palavra ministrada. Amém? É a palavra ministrada. Para a palavra se tornar carne, tinha que ter alguma coisa que pudesse dar vida. E ele escolheu quem para dar vida? Maria e José. Sim ou não? E Maria, uma mulher virgem, teve um filho. E esse filho nasceu como? Esse filho nasceu da palavra. Esse filho foi gerado da palavra. E a palavra fez o Filho de Deus em Maria. Porque é a palavra que falou com ele. Com ela. Amém? A palavra que falou com ela, que é o quê? O Espírito de Deus. E o que faz a minha e a tua vida mudar? É ouvir a palavra. E a palavra é o quê? O Espírito de Deus que muda a minha e a tua vida. Glória a Deus. Quando você recebe a palavra vai mudando a minha e a tua vida. Quando você recebe a palavra, você recebe também o Espírito. Mas quando você não recebe a palavra, você não recebe o Espírito. Aleluia. Ela recebeu a palavra. Mas eu sou virgem, como é que eu vou dar um filho? Recebe a palavra. Daqui 9 meses você vê o resultado. E ela recebeu a palavra. E daqui a pouco começou o peito inchar de leite, começou a barriga crescer, e dentro do ventre dela, assim, ela tem relação com o homem. Estava gerando quem? Jesus. Amém? E por que o cordeiro tinha que ser sem defeito? Porque Jesus não tem defeito. Quem tem defeito é eu e você. Glória a Deus. Quem precisa dele é eu e você. Não é ele que precisa de nós. É eu e você que precisa dele. Amém? Então você começa a entender o Espírito de Deus quando você recebe a palavra. Quando você não recebe a palavra, você não recebe o Espírito de Deus. Porque, olha isso, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se Fez. Amém? Amém. A vida estava nele, e a vida era a luz dos. Homens. Porque a vida era a luz dos homens. Porque quando você recebe a palavra, aí você é luz. Quando você recebe a palavra, o seu corpo recebe luz. Glória a Deus. Por isso que nós somos chamados a luz do mundo e o sal da terra. Porque nós recebemos a palavra, e essa palavra é que ilumina a minha e a tua vida. Porque o próprio Espírito de Deus penetra em nós, e mora em nós, e vive em nós, e nós andamos na palavra e temos luz. Você pode ver uma pessoa quando sai da palavra de Deus, sai da presença de Deus, você não vê mais ela brilhando, você não vê os seus olhos brilhando, você não vê o seu rosto brilhando, você vê a pessoa, ela está apagada, e as obras que ela faz é como quando ela estava lá no mundo fazendo tudo novamente. Glória a Deus. Verdade, Deus. É ou não é? A pessoa, quando abandona Deus, ela volta a fazer o quê? Tudo que ela fazia e pior. E aí a luz sai. Porque ela abandonou a palavra. E quando ela abandona a palavra, ela abandona a luz. E quem é a luz dos homens? Jesus. Amém? Amém. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. A luz de Deus prevalece contra as trevas. A luz que está na minha e na tua vida, ainda que as trevas venham querendo nos ocultar, a luz que está em nós pela palavra começa a dispensar todas as trevas, e as trevas não aguentam a luz. E é por isso que muitas das pessoas também, quando abandonam Deus, não aguentam mais ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque elas foram tomadas pelas trevas. Então eu e você
É isso mesmo. Não, 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para testificar a respeito da luz, a fim de todos virem e crer por intermédio dele. Então João, ele veio falar o quê? Da luz. Como que João falava da luz? João chamava o povo ao arrependimento. Quando você não se arrepende, e quando você acha que você é perfeito, e quando você acha que você não precisa de mudar, e quando você acha que a sua vida ainda tem sentido, e quando você não percebe que você precisa se arrepender deste mundo, e das coisas que você fez, e das coisas que você faz, você não encontra vida. Mas quando você se arrepende, e sabe que precisa se arrepender para encontrar a luz, você recebe vida. Glória a Deus. Aleluia. Porque tem muita gente, eu não preciso me arrepender de nada. Eu não faço nada. Eu sou santo. Eu não preciso me arrepender da vida que eu tenho. É mentira. Todos precisam se arrepender, porque todos eram amargos. Todos precisavam da luz, e a luz precisava entrar no homem. E para a sua vida mudar, você precisa reconhecer, se arrepender de ter uma vida nova. Porque não é porque eu bebia, cheirava e me prostituía, era uma tranqueira, porque só eu precisava. Não, todo homem precisa, porque é mentiroso, é enganador, é falso, é aproveitador. E todo homem quer se vangloriar que não precisa de mudança, enquanto é orgulho, e o homem orgulhoso não tem vitória, precisa de arrependimento. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Precisa de arrependimento. Precisa de arrependimento, senão não recebe a luz. Não recebe. Olha o 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem e crer por intermédio dele. Mas a Bíblia foi feita por homem, mas homem fez a Bíblia, mas homem inventou a Bíblia, mas homem não fala coisa de homem. Não, ele vai usar o homem que tem a luz para pregar a palavra dele. Se você quiser acreditar, acredita. Se não quiser acreditar, não creia. Depende de você receber a palavra, receber a luz. E a luz é a palavra. Quer ter vida, tem que ter palavra, tem que receber a palavra. Quer ter luz, tem que ter Jesus. Quer dar na luz, tem que receber o testemunho de Jesus. E esse é o testemunho de Jesus. Ele está falando dele ou ele está falando de Jesus? João está falando de quem? João está ministrando como homem a Jesus. Não, mas eu não acredito nisso. Como o homem vai falar dele? Como o homem vai pregar dele? Como o homem tem isso? Como o homem? Porque a palavra ele recebeu. E você sabe como João recebeu a palavra? Ao mesmo tempo grávida. Como é que era lá a mulher de Zacarias? Isabel e Maria. E ali João e Jesus testificaram no ventre um do outro das suas mães. O Espírito de Deus já passou para João, e João nasceu e começou a pregar de Jesus. Jesus nasceu e João começou a falar de Jesus. Jesus estava criança e João pregando de Jesus. Amém? Amém. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. Porque as pessoas pensam que nós temos que ser Jesus. Tem muita gente que acha, igreja, eu já passei por isso. Teve várias pessoas que achavam, olhavam para mim na igreja, na primeira igreja que inaugurou, as pessoas olhavam para mim e falavam assim: nossa, mas você é Jesus. Você é Jesus, você brilha, você é diferente, você não pega, você não falha. Nossa, eu converso com você, eu vejo um brilho nos seus olhos, eu vejo os seus dentes ficar prateado, brilhante, eu vejo o seu rosto resplandecer, eu vejo a tua figura mudar, eu vejo você, eu sinto uma alegria, eu sinto uma paz. Ai, eu quero te agarrar, mas eu falo, não pode. Porque o que está em mim é a luz. Eu não sou Jesus. Jesus está em mim. Glória a Deus. E é isso que as pessoas não entendem. Elas querem que nós
Jesus. Mas se Jesus está em você, por que você peca, falha? É simples. Porque eu peco e falho e não sou perfeito. Porque Ele veio trazer a perfeição dele para nós. Então nós precisamos ser ensinados por Ele a errar menos, a pecar menos e a falhar menos. Mas ainda vamos continuar pecando até a volta dele. E é isso que o ser humano não entende. E é isso que o ser humano acha. Que nós temos que ser um santinho. Que nós temos que ser isso e aquilo. Mas é só Ele que é. E mais ninguém é. Amém? João todo mundo estava admirando a João, como ele pregava, falava. Aí ele falou: eu não sou a luz, mas eu vou ensinar a luz. A saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem. Eu não sou a luz, mas eu falo da luz. Mas a verdadeira luz que vem ao mundo ilumina todo homem. Quando fala homem, é homem e mulher. Amém? Amém. Quem é que ilumina o homem? Jesus. Amém? Amém. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. E quem é o verbo? Palavra. E o mundo gosta de ouvir a palavra de Deus? E o mundo conhece Ele? E o mundo reconheceu que Ele veio? Não, porque se reconhecesse que Ele veio, o mundo não falaria de peixe, o mundo não falaria de chocolate, o mundo não falaria de coisas que não é dele. Glória a Deus. Falaria dele. Amém? Veio para o que era seu, e os seus não reconheceram. Ele veio para o que é seu, mas nem todos querem. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Você é filho. Se você crê, você é filho. Ele deu esse poder para quem que crê no filho. Tem o quê? O poder de ser chamado filho de Deus. Amém? Então você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Amém? Amém. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Ele veio o quê? Ele andou no meio de nós. Glória a Deus. Amém? Amém. Ele se fez carne. Se ele se fez carne, amém? Então quem é essa carne que eu não posso comer no dia da Páscoa? Se ele falou que deu a carne dele, que é a Santa Ceia, que representa o pão, como é que eu posso falar que a carne eu não posso comer? Se antes do sofrimento dele, ele estava falando: esse pão é a minha carne, que é partilhada por vós. Amém? E esse sangue é o sangue de uma nova aliança. Como é que eu posso falar que a carne eu não posso comer, que o sangue eu não posso beber, que a carne é exclusiva, tem que tirar para mim ser santo? Não. Para você se santificar, não é ser santo não. Para você se santificar, você tem que ter um ensinamento da palavra, como João estava ensinando o povo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou lá para o 29, igreja. Vai lá para o versículo 29. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você quer mais ainda? Você quer mais ainda? Como é que você vai ser enganado agora? João falou o quê? João falou o quê? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando lá em Moisés, quando Deus falou para matar o cordeiro de 1 ano, era um cordeiro que era transferido o quê? O pecado para o cordeiro, para tirar o pecado da pessoa. E como é que você vem dizer para mim que você não precisa se arrepender, que você é bom nisso, que você é bom naquilo? Deus não está falando de bom, Deus está falando
Deus está falando de arrependimento. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você confessar que você não tem pecado, você é um mentiroso. Glória a Deus. Aleluia. Se ele veio para tirar o pecado, como é que você diz que não peca? Como é que você diz que não falha? Como é que você diz que você é o santo? Como é que você diz que na Semana Santa você não faz nada de errado? Você está fazendo tudo de errado porque você não tem o conhecimento da palavra. Você está errando. E está achando que está santo. Não, vou comer peixe, não vou sair, vou ficar em casa com a família, vou comer peixinho e no domingo vou comer chocolatinho. Não vai ter carne, não vai ter isso, vai ter aquilo. E quem ensinou isso? E quem ensinou isso? Amém? Amém. Se ele é o Cordeiro de Deus e o Cordeiro é o que come na Páscoa, como é que eu não vou comer o Cordeiro na Páscoa? É por isso que a Santa Ceia hoje de Páscoa tem o Cordeiro, porque na Páscoa Deus sempre colocou no coração de fazer o Cordeiro, porque eu tenho que relembrar do quê? Do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então eu faço conforme o Senhor. Na Páscoa, todo ano de Páscoa, nós colocamos um Cordeiro ali para comer. Tomamos a Santa Ceia, comemos do pão, tomamos do suco, amém? Do pão que representa o corpo e o sangue da nova aliança. E participamos de um pedaço de Cordeiro. Glória a Deus. Ah, mas se eu comer essa carne eu vou ser perdoado, pastor? Não, quando você tomar a Santa Ceia e saber que é o corpo de Jesus, se arrepender e reconhecer Ele, querer ir para a tua vida, você já é perdoado instantaneamente. Glória a Deus. E quando você tomar o suco e saber que é um suco, mas saber que a palavra ensina que é o sangue dele, que é de uma nova aliança, você toma e o seu corpo é lavado de todo o pecado. E daí depois, pastor, depois você vai lutando para fazer o que é certo. Vai continuar, vai errar, mas vai lutando. Aleluia. Até chegar a outra Santa Ceia para lavar o pecado de novo. Porque tem hora que a gente não suporta. Não suporta o pecado. Amém? Tem hora que nós estamos cansados, nós falamos, meu Deus, não poderia ser a Santa Ceia de novo para poder receber aquela força, É só quem participa sabe, igreja. Só quem participa sabe o quanto faz bem para mim e para você. O quanto o Senhor veio para fazer bem para mim e para você. Ele não veio fazer o mal para mim e para você. Ele não é uma religião. Ele não é uma doutrina. Ele não é isso aí que os homens pregam. Amém? Ele não é nada disso. Mas ele vai usar o homem para falar a palavra. Ele vai usar o homem para falar o verbo. Mas como ele vai usar o homem para falar o verbo? Um homem que não tem estudo, um homem que não sabe nem ler nem escrever direito. Semi-analfabeto como eu. Como é que ele vai usar esse homem? Porque eu não preciso do estudo da terra, eu preciso do Espírito de Deus. Ele é a própria sabedoria. Glória a Deus. Aleluia. E Ele me escolheu para isso. Ele te escolheu para isso. Então Ele vai te capacitando, Ele vai te dando sabedoria. Aleluia, Deus. Amém? Para você viver como Ele. Então no dia seguinte, viu João Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Este a favor de quem eu disse. E este é de quem eu Diz. Quem está falando aqui? João. João está falando de quem? Jesus. Ei, eu não estou falando de mim mesmo não. É desse daí que eu estou falando. É desse daí que eu disse, ó. Esse aí que tira o pecado do mundo, Jesus. É dele que eu estou falando. Você precisa dele, você não precisa de mim. Glória a Deus. Você precisa dele, não é de mim. Você precisa de Jesus. Eu não estou falando de mim. E por que o homem acha que nós falamos de nós? Porque não tem o conhecimento da palavra. Amém? Quando você vai recebendo a palavra, você vai tendo conhecimento de quem é Jesus. Amém? Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de... Está vendo o que ele está falando? E nós pregamos de quem? Eu prego de quem? De Jesus de ontem, que nasceu hoje. Eu estou pregando um Jesus que já era antes de mim.
pessoas, elas querem entender, mas elas não querem receber. Eu falo daquele que era antes de mim, não falo de mim. Amém? Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso, batizando com água. E o batismo. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e repousar o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é Filho de Deus. Agora, igreja, olha como que é glorioso isso aí. Quando você se batiza, você recebe o Espírito de Deus e é chamado Filho de Deus, porque ele tem que se batizar. Não adianta, João estava ensinando, João estava fazendo o quê? Eu batizo, mas ele batiza com o Espírito. Eu batizo você, mas quem dá o Espírito em você não sou eu, é ele. Glória a Deus. É forte, igreja. Por isso que todos nós precisamos ser batizados. João falou o quê? Amém? Eu que quero ser batizado por você, você vem ser batizado por mim? Nós queremos que Jesus batizamos nós, né? Mas ele deixou regras, falando: você vai ser batizado por João. Aí João falou o quê? Jesus me batiza. Aí Jesus falou o quê? Não, você vai me batizar. Jesus veio com toda a humildade mostrar para nós que nós precisamos de uma vida nova. Nós precisamos do Espírito dele. Jesus veio com toda a humildade mostrar que todo homem precisa chegar ao arrependimento, se batizar e receber o Espírito dele, da palavra. Quando você crê na palavra, você batiza. E quando você batiza, você recebe o Espírito. E quando você recebe o Espírito, você é chamado de filho. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. No dia seguinte, estava João outrora, vez na companhia de 2 seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram quem? Jesus. Seguiram quem? Jesus. Quando ouviram falar do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi atrás dele, não foi atrás do homem. Glória a Deus. Aqui você não está atrás de mim, aqui você não está atrás do homem, aqui nós estamos atrás de Jesus. Glória a Deus. A igreja é para nós estar aos pés de Jesus. Aleluia. Amém? E Jesus, voltando-se e vendo que eu seguia, disse: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assiste? Respondeu-lhes: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Amém? Amém. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Então os discípulos, aqueles que ouviram falar de Jesus, foram aonde? Ver onde ele morava. E onde ele mora, igreja? Onde ele mora? Onde ele mora? O coração de cada um que Ele mora na casa que é falado dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Na casa que é falado dele. Porque João estava falando de quem? E a casa é eu e você. Glória a Deus. E a casa onde é ensinado, sabe onde que é? Onde é pregado e ensinado dele, é a igreja. Glória a Deus. Amém? Na igreja é ensinado de quem? Do pastor? Não. A casa é você. Ele vai morar em você. Amém, Jesus. Nós todos estamos reunidos para ele, para celebrar a morte e a vida. Tudo sobre ele. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Era André, o irmão de Simão, Pedro, um dos 2, que tinha ouvido e testemunhado de João, e seguido
Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Ele levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Amém? No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Felipe, a quem disse: segue-me. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Quem falou? De quem Moisés escreveu? Achamos aquele de quem Moisés escreveu. E quem é aquele de quem Moisés escreveu? No tempo de Moisés era o quê? O Cordeiro. E agora eles acharam o próprio Jesus, o Cordeiro de Deus feito homem. Meu Deus. Olha isso, igreja. Olha como a palavra vai lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, para tirar qualquer dúvida que você tenha na tua mente de quem é Jesus e de como é a Páscoa e o que é Páscoa e quem Jesus usa e como ele ministra a palavra. Glória a Deus. E um foi chamando o outro. Amém? Amém. Um foi chamando o outro. Oh, vamos lá atrás de Jesus lá. Jesus foi ali, vamos lá. Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. E como que eles souberam? Como que eles souberam que Moisés escreveu dele? Lendo a palavra. Mas quando ele entendeu que o Cordeiro era Jesus, quando João falou: aí está o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Lembra que Moisés escreveu do Cordeiro que tinha ser o Cordeiro de um ano, menos de um ano para baixo, né? E esse Cordeiro tem que ser sem mácula, sem nada. E esse Cordeiro, sabe o que você tem que fazer? Primeiro, antes de você imolar o Cordeiro, coloca a mão na cabeça do Cordeiro e transfere o seu pecado para ele. Tinha que colocar a mão na cabeça do Cordeiro e transferir o pecado do Cordeiro para o animal. E depois imolar o animal, matar o animal e derramar o sangue. Por que tudo isso? Porque ele morreria, o sangue dele seria derramado por nós. Glória a Deus. Então eles entenderam as escrituras que estava falando de quem? De Jesus. Aleluia, Deus. Amém? Amém. Amém, igreja? Amém. Você está entendendo até aqui? Sim. Glória a Deus. O 45. Felipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? É assim as pessoas. Será que naquela igreja pode sair alguma coisa boa daquele pastor? Será que ele fala o que é certo? Será que ele ensina o que é certo? Vem e vê. Para você saber, você tem que vir e ver. Você não vai saber se você não vir e não ver. Você quer saber se eu sou alto, se eu sou baixo, se eu sou gordo, se eu sou magro? Você quer saber de como se as pessoas são abençoadas ou não abençoadas? Tem que vir e ver. Amém? Amém. Glória a Deus. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Felipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Você sabe, igreja, que Jesus está falando aqui? Ele revela tudo que está dentro de você. E aqui nesse altar fala para você que isso é verdade. Dá salva de palmas. Deus, aleluia. Como é que você me conhece? De onde você me conhece? Quem contou isso para ele? Você não contou nada para mim, não. É Jesus que está falando com você. Ele te conhece. Aleluia. Ele te conhece. Ele fala de você nesse altar. Ele fala de mim nesse altar. Ele fala de todos nós nesse altar. Amém? Amém. Porque as pessoas ficam perguntando: mas quando você me conhece? Às vezes você vem para a igreja.
Às vezes você vem para a igreja e você fala assim, mas como que ele sabe do que aconteceu na minha vida? Eu não sei nada, mas Jesus te viu onde você estava, debaixo da figueira, chorando. Jesus te viu você lá no banheiro, lá, chorando. Jesus te viu lá, vocês perguntando, ai Senhor, é hoje? Aí Jesus te viu, Ele te vê, Ele fala com você. E Ele fala que Ele está aqui com você. E Ele fala que Ele está aqui conosco. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. É isso. É isso. Eu não me recordo agora, igreja. Eu vou mostrar para você. Vou mostrar para você. Presta atenção aqui, ó. Que Jesus, na casa que Ele está, todos estão. Amém? Todos o buscam. Amém? Quando eu falei da casa, a casa tanto é nós, quanto a casa que Ele está. Porque onde Ele está, você quer ir, não quer? Sim ou não? Sim. Acha para mim aí onde que Ele falou assim, ó. Os levaram um paralítico e eles entraram pelo telhado. Na casa que Ele estava. Acha para mim. Acho para mim que na casa que Ele está é o que é falado dele. E aonde Ele está ministrando sobre a salvação. Glória a Deus. Amém? Amém. Amém, igreja? Só finalizando aqui. Amém. 48. Perguntou Natanael: de onde me conhece? Respondeu-lhe Jesus: antes de Felipe te chamar, eu te vi, quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira? Crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que verás o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então os anjos de Deus sobem e descem sobre a casa onde Ele está, e trazendo a resposta para mim e para você, e trazendo a mudança para mim e para você, e trazendo a salvação para mim e para você. Onde está? Mateus 9, 8. Mateus 9. 9, 1. 8. Já estou encerrando já, igreja. Tem Mateus, Marcos e Lucas. Isso. Mateus o que? 9? 9. Tem Marcos também. Mateus. Não, quando Jesus entra na casa, Jesus está na casa pregando e desce o homem pelo telhado. Que os homens descem pelo telhado. Hã? Hã? Quando Jesus entrou na casa. É isso mesmo, é o 10. Amém? Todos acharam aí? Espera aí. Mateus 9. 9. Isso. Mateus 9, 9. Não, vai no versículo 1 mesmo, que você vai entender. Amém? 9, versículo 1. 9, versículo 1. Amém? Amém. Entrando Jesus no barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. Eis que ele trouxeram um paralítico deitado no leito. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados teus Pecados. Deus está falando para você ter bom ânimo. Ele está perdoando o seu pecado. Você crê? Eu creio. Tem bom ânimo, filho, calma. Amém? Tem bom ânimo, filho. Estão perdoados os seus pecados. Precisa Jesus falar mais para você? Mas ele vai falar. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. É que as pessoas falam: esse daí blasfema. Isso aí mente.
Esse pastor mente, isso aí, pastor ensina que é errado. É o que as pessoas falam. Amém? Amém. Como ele vai falar assim, está perdoado seus pecados e você está perdoado? É assim. Você recebe a luz, você recebe a palavra, você está perdoado. Acabou. Acabou. Amém? Só que vai ter alguém, o diabo, a tua própria mente vai contrariar você. Não, mas você não pode ser pecado. Você fez isso, fez aquilo, você roubou, você se aproveitou disso, você pegou aquilo do outro, você fez aquilo do outro. Aí você fala, não, Jesus está falando que eu estou perdoado, estou perdoado. Glória a Deus. Amém? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, conhecendo quem? Pensamentos. Amém? Amém. Disse, por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer? Estão perdoados teus pecados? Ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificavam a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Partiu Jesus dali e viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria. Disse, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e os seus Discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa, misericórdia quero, e não holocausto, pois não vim chamar justo, e sim pecadores ao Arrependimento. Tem muita gente que não precisa dele. E na casa que ele está, ele prega. E na casa que ele está, levam-se as pessoas. E nessa casa nós falamos de quem? Nós atraímos quem? Atraímos as pessoas para conhecer? Para ter uma vida nova. Mas se arrepender. Tem muita gente que quer ter vida nova, mas não se arrepende. Você entendeu a palavra? Só até aqui, tá bom? Só até aqui, tá bom? Tá bom, né? Então dá uma salva de palmas. Vamos orar, vamos participar da ceia. Porque eu vi agora que a hora voou mesmo. Amém? Glória a Deus. Tem de bom ânimo. Estão todos perdoados dos seus pecados. Glória a Deus. Igreja, como é que eu creio nisso? Eu falo e creio. Sabe por quê? Porque às vezes eu me pego me cobrando. Aleluia, Jesus. Aí eu lembro da palavra, Jesus já me perdoou. Se eu orar, Ele me perdoa. Você que está ouvindo conosco, fica na santa paz do Senhor Jesus. Tenha uma semana abençoadíssima, para a honra e para a glória do nosso Deus. Que Deus te abençoe. Tchau. Amém, igreja?